Steakakai Klishaliati, Jesus Cristo olhar e finite que tu assata olhar. Amém? Não entendeu? Então eu vou traduzir, né? É melhor traduzir, né, pastor? Meus irmãos, esse povo aqui que vocês viram aqui, tratam a Bíblia com o maior carinho, maior respeito. Mais do que nós, viu? Mais do que nós. Muitas vezes, a nossa Bíblia fica a semana todinha empoeirada, né? Na estante lá, ó, em algum lugar. E eles tratam a Bíblia como um tesouro. Um deles falou depois, para o nosso missionário ali, disse que eles tratam a Bíblia como se fosse um tesouro. Gente, aquilo ali é fantástico, sabe? Emociona a gente, porque esse povo tem muitas vezes tem muito mais amor do que nós pela Bíblia. É verdade isso. 3.000 pessoas tinha ali. Veio de aldeias longínquas, de barco, alguns 3 dias, viajando e viajando naqueles rios. Estiveram ali, naquele momento especial, onde os missionários também estavam todos ali, contemplando, alegrando-se com aquela maravilha do Novo Testamento. Ele está aqui, Pacas Novos, a tribo Pacas Novos. Vocês viram, né? Lá já tem quantas igrejas que ele falou? 30 igrejas fundadas. Pastores, presbíteros e diáconos. Por que tudo isso aconteceu? É por acaso? Coincidência? Será que é, meus irmãos? Eu fico muito emocionado quando eu vejo isso. Porque faz parte também da minha vida, né? E também da de vocês, como povo de Deus. O primeiro vídeo, viu o indígena falando, clamando para o missionário, com a sua moto, trabalhando para a sua família e tentando ganhar seu pão cada dia. Mas cadê os missionários? Venham para cá, ele convidou. Deixem a cidade de vocês, venham para cá. Então, o testemunho deles aqui, meus irmãos, é deles. Não é missionário que está falando isso, são eles mesmos. Precisando urgente de missionários. Cadê os missionários? Onde é que eles estão? Essa é a pergunta. Então, eu trabalhei em 3 etnias no Brasil, continuo envolvido na obra missionária e só quero parar no dia que Deus me levar. Ou então, se houver um problema também de saúde muito grave também, né? Mas eu tenho ainda a boca para falar. Mesmo que o corpo vai definhar um dia, que eu não sei, definhar, adoecer, mas a minha boca tem que falar de Jesus para as pessoas. Esse é meu lema, desde a minha conversão. A minha paixão por Jesus é muito grande. Eu falei aqui pela manhã sobre isso, né? A minha conversão, meu envolvimento missionário. Então, meus irmãos, eu quero levar a minha vida missionária até a volta de Jesus. Essa é a minha vontade e meu desejo. Eu e minha família. Então, eu trabalhei com a tribo na selva amazônica em 91, uma tribo primitiva. Eles nem conheciam gente como nós. Moravam isolados, tudo sem roupa, não falavam português. E aí os missionários, chegamos até eles. Muita luta para chegar lá entre eles. Muita malária. Alguns adoecidos de malária, foram para hospitais, quase morriam. Mas o trabalho continuou ali. Só que fomos expulsos pela FUNAI e antropólogos. Naquele período, fomos expulsos. E só Deus entende isso. Só Deus sabe por que aconteceu aquilo. Só Deus sabe. Até hoje não entendemos. Deus é soberano, tem propósitos na vida das pessoas que a gente não entende muitas vezes, mas está lá o trabalho parado até hoje. E Deus me conduziu para outro ministério, lá em Pernambuco. Trabalhei com a etnia Funiô, 19 anos. O que eu falei aqui é do povo Funiô em Pernambuco, a etnia Funiô.
e também trabalho com os Pancararu. E aí, nos Pancararu, Deus abençoou que lá tem uma igreja fundada já, plantada. O missionário que está lá, mais a esposa, são da própria aldeia. Fizeram o curso da Missão Fiel do Brasil, nosso curso, Teologia e Linguística e Antropologia, estão lá trabalhando com esse povo lá. A própria nação dele, a própria etnia dele. Então, ore por ele quando lembrar. Rogério e Genilda. Os indígenas estão trabalhando na própria aldeia deles. E no momento estão sozinhos. Lá tem 8 mil indígenas, 14 aldeias, tudo longe da outra. Então estão sozinhos, então precisam de mais missionários lá. Estão muito cansados. E carecem de mais missionários. Se eu fosse falar aqui, meus irmãos, a necessidade do campo era muita necessidade, é muita necessidade. Há muita gente que está precisando para chegar até as etnias. Como o pastor falou aqui, pastor Davi, nós temos no Brasil hoje 99 etnias. 99 etnias. É muita gente envolvida nelas. Que nunca ouviram, nem se existe Bíblia. Não sabem nem que tem Bíblia na vida deles. Nem entendem isso, que é a Bíblia. Cadê a igreja? Onde é que está? Eu pergunto para vocês orarem por isso. Orem mesmo, meus irmãos. Orem, porque precisa de muita gente para trabalhar. E precisamos de gente dedicada, ousada, que ame a Jesus, para ir até eles. Levar o bendito Evangelho, que transforma vidas, que muda pessoas. Eu podia parar até aqui, né, de falar, porque o que você viu aqui já é tudo, né? Testemunho aqui é algo maravilhoso. É algo especial que fala no meu coração. Deus é maravilhoso, usando vidas. Aquele indígena ali não tem nem curso, eu acho que não tem nem o ensino médio. Ele nem tem isso. Mas está lá, de aldeia em aldeia, evangelizando. Pega a sua moto e sai. Passa o dia todo evangelizando em cada aldeia. É um exemplo de vida que ama Jesus de verdade. Esse aqui é um discípulo, né? O verdadeiro cristão é assim. Ele é um cristão verdadeiro, que gasta a sua vida trabalhando em prol de vidas alcançadas. O que eu falei aqui na língua, meus irmãos, foi o seguinte, eu disse para você: boa noite, meus irmãos. Que Jesus abençoe cada um de vocês nessa noite. É o que eu falei aqui na tradução, do idioma. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tua bondade, pelo teu grande amor em levantar pessoas até improváveis, que se levantaram, doaram suas vidas, deixaram família, igreja, amigos, trabalho, para dedicar suas vidas, Pai, num trabalho transcultural. Esposa, esposo, filhos, que se embrenharam muitas vezes para em lugares terríveis, difíceis, mas eles foram. Eles foram por ordem do Senhor. Não foram para um passeio turístico, mas para doar suas vidas em prol de vidas que estão perdidas. Meu Deus, tem misericórdia. Levanta homens e mulheres, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha moldar vidas para levantar pessoas e saírem das suas casas e levar Jesus a ser conhecido. Também, Deus, pedimos que o Senhor levante também tradutores da Bíblia, Senhor, que são poucos que existem. É pouca gente, ó Pai, que tem essa capacidade de traduzir a palavra do Senhor. Levanta mais pessoas, mais obreiros, mais missionários, para levar, ó Pai, a tua palavra a ser traduzida em outras línguas. Meu Deus, a obra do Senhor começou com o Senhor e vai terminar com o Senhor. Porque o Senhor é ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, eu te peço que a tua palavra, nessa noite, venha falar a cada coração. E a mim principalmente, ó Deus. Eu também preciso do Senhor em minha vida. Eu preciso, ó Pai, de estar em dia contigo.
de estar em relação com o Senhor. E eu preciso disso. Também, Pai, que a tua igreja tenha esse interesse, esta vontade, Deus, de andar contigo. Tenha uma relação de pai para filho, com amor, dedicação, compaixão no coração. Abençoa os amados irmãos dessa igreja aqui. Pastor Davi, sua família, cada um dos presbíteros também, os diáconos e cada membro, ó Deus. Conduza, Pai, esta igreja, em nome de Jesus, que seja uma igreja missionária a cada dia. Nós oramos por tua palavra e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que rapidamente eu quero falar aqui um texto. O livro de Jonas. Por favor, abra comigo, Jonas. Jonas é depois de Amós. Capítulo 1. É uma narrativa bem interessante. Um personagem que vamos aprender com ele hoje à noite. Aprender o que a Bíblia está nos mostrando nessa noite sobre a narrativa aqui. Os irmãos encontraram? Amém? Eu posso esperar, tá? Se não encontrou, eu vou esperar, não tem problema nenhum. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler, tá, meus irmãos? Vamos ficar de pé, por favor? Um momentinho. Capítulo 1, versículo 1 ao 17. Lê com passado, com paciência, com tranquilidade, para entendermos cada versículo desse texto aqui. Diz assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vou repetir, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens
que ele fugia da presença do Senhor, porque havia lhe declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa me sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aí. Pode sentar, por favor. Meus queridos irmãos, o maior interessado nesta obra é Deus. Não é missionário, não é pastor, não é presbítero, não é diácono. O maior interessado na obra é o Senhor. Deus é o primeiro a amar vidas. Deus é o primeiro que enviou seu único filho, deixou sua glória, deixou sua perfeição por um tempo e veio morar entre nós. Morar entre nós, pecadores, ímpios, homens maus. Então, o nosso Deus, que nós amamos tanto, é o primeiro interessado na vida de pessoas. Estejam onde estiverem essas pessoas. Lá na geleira, lá nas matas, lá nos montes, na cidade, seja onde for, o meu Deus e o seu Deus está querendo que vidas sejam salvas. Em segundo lugar, Deus não conta com anjos, Deus não conta com nenhum outro ser. O único ser que ele levantou para ir até os povos é você e eu. É você e eu que devemos estar interessados também, como o nosso Deus está interessado, em buscar vidas para o seu reino. Então você é uma pessoa importante para Deus nesse sentido. Eu também sou. Nós somos importantes para Deus. Porque o único ser que ele criou em toda a história humana é o ser humano, que tem a capacidade, que tem o intelecto, que tem vontade e decisão de poder alcançar outras vidas com o Evangelho. Meus irmãos, você é uma pedra preciosa para Deus. Grave na sua mente isso, você é precioso para Deus. Porque ele está interessado em vidas, mas quer usar você e eu. Quer usar a sua vida e a minha vida para chegarmos até qualquer povo que ele nos direcionar. Pense nisso, meus irmãos, essa noite. Que a sua vida, ela é preciosa. É um ouro depurado. Você é pecador, eu também sou. Mas somos diferentes. Somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. E é a nós que ele nos dá essa capacidade. E ele sabe nossa fraqueza. Ele sabe que somos fracos. Deus sabe disso muito bem. Mas na fraqueza, ele nos faz forte. É na fraqueza que ele usa vidas. Deus nunca usa pessoas orgulhosas, soberbas. Nunca vai usar. É até impossível ele usar. Mas usa os fracos, independentes dele, que tenha fé nele para levar seu nome a ser conhecido em todas as etnias do mundo. E vocês são parte desse ministério. Vocês são parte desta obra. Porque Deus quer usar você, quer usar tudo que você tem para que pessoas sejam alcançadas. Estejam onde estiverem. O nosso Deus
é o mais interessado. Por isso, meus irmãos, a narrativa aqui fala de um homem. Fala de um homem. E esse homem, Deus queria usar na sua obra. Deus foi especificamente falar com ele. Deus foi até ele falar. Tem um povo aqui que precisa ouvir do evangelho, da palavra, da minha palavra. E ele sabia que esse homem, ele iria fracassar no seu ministério. Deus sabia que ele é onisciente e onipresente. E sabia disso. Que esse personagem aqui, ele ia falhar. Mas mesmo assim queria usar a vida dele. Deus não desiste de você. Nem de mim. Mesmo com nossas falhas e defeitos que temos. Deus nunca vai desistir de você e de mim. Porque você é filho dele. Você é parte da sua obra. E a sua vida para Deus é um tesouro que ele quer usar todo o tempo na sua tão grande obra. E aqui, meus irmãos, fala de Jonas, um missionário. É uma história muito famosa, né, no mundo todo. A história que um homem foi engolido por um peixe. Até na escola dominical, você sabe disso, né? Na salinha dele, sabe a história aqui. Então nós sabemos dessa história sobre Jonas, um personagem bíblico, onde Deus o convocou para que ele saísse e fosse até onde Deus queria que ele fosse. Meus irmãos, eu quero falar sobre o seguinte tema hoje à noite. Sobre a vida de Jonas. Jonas, um missionário. Jonas, um missionário que ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu a esse Deus. Jonas ouviu a voz de Deus, mas não obedeceu essa voz. E muitas vezes, meus irmãos, também somos assim. Deus fala conosco através da sua palavra todos os dias. Ele fala conosco todos os dias. E quantas vezes nós não obedecemos a sua palavra? Quantas vezes nos direciona para algum ministério e a gente não está nem aí com isso? Quantas vezes? E Jonas é esse exemplo de homem, de missionário, que Deus falou com ele, mas ele fez de conta que não ouvia a voz de Deus. Vamos ver agora o texto aqui, o que é que diz para nós, essa mensagem de hoje à noite. Versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio Deus falar com ele. Era ele que Deus queria que ele fosse, não era outra pessoa. Deus podia ter escolhido outra pessoa para ir no lugar de Jonas, mas ele queria Jonas. Jonas é meu escolhido para esse ministério, para essa obra missionária. Era ele que deveria ir. E Deus falou com ele. Diz versículo 2. Jonas, dispõe-te. Tem disposição, Jonas. E vai. Não fica, vai. Quer que você vá. Não é para ficar aí. Eu quero a sua disposição para ir até onde estou mandando você ir. Vai, Jonas, até a grande cidade de Nínive. Grande cidade de Nínive. E clama contra ela. Clama. Anuncia. Porque a sua maldade chegou até a mim. A maldade era tanta maldade daquele povo ali, que Deus não teve mais condições de ficar parado e calado. Não tinha mais condições. Aí manda que Jonas fosse até esse povo aqui. Meus queridos, Nínive era uma cidade muito promíscua e muito mal. Por exemplo, lá era um panteão de deuses que eles tinham. Muitos deuses. Tinha o Deus da guerra, tinha o Deus do amor, da fertilidade, o Deus de adoração. Então, eram muitos deuses ali. Uma cidade que não conhecia Deus de forma nenhuma. Não conhecia. E aquele povo ali carecia muito de um missionário. E Deus fala com Jonas para ir até Nínive. Uma cidade perversa. Você não tem ideia, eles matavam as pessoas na praça
arrancava os olhos delas e cortava no meio, como se fosse um troféu. Os homens faziam isso lá em Nínive. Matavam as pessoas, arrancavam os olhos delas. Esquartejavam e levantavam aquele corpo como um troféu. Por isso aqui fala, a sua maldade subiu até a mim. E Deus não aguentou mais aquela situação. Era um povo completamente idólatra. Adoravam muitos deuses. Só não adoravam o Deus verdadeiro. Porque ninguém tinha ido até lá ainda evangelizá-los. Agora chegou o momento, chegou a hora, onde Deus chama esse homem, esse missionário, para se deslocar onde estava, para ir até Nínive. Diz o versículo 3. Jonas se dispôs. Se dispôs. Ele levantou-se e teve disposição. Como Deus pediu. Jonas tinha disposição. Ele teve disposição. Mas para onde? Quando é que ele foi? Para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Então ele fez direitinho como Deus falou, mas só que ele foi para outro extremo. Era Nínive o local, mas ele foi para Tarsis. Um missionário que ouvia a voz de Deus, mas não obedeceu. A sua decisão foi para outro lugar, que Deus nem pediu para ele ir para esse lugar, mas ele teve disposição e foi. Mas para longe da presença do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, meus irmãos, tem condições de alguém fugir de Deus não saber? Será que tem condições de eu querer fugir de Deus? De jeito nenhum. O Salmo 139 diz o seguinte, para onde fugir da tua face? Diz o salmista, no Salmo 139. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha morada no mais profundo abismo, lá estás também. Então não há capacidade nenhuma de alguém fugir de Deus. Mas como uma pessoa desobediente tem essa capacidade, ele achava que tinha capacidade de fugir de Deus. A sua mente estava tão fora da vontade de Deus que ele achou, no seu conceito, que Deus não estava vendo onde era que ele ia. Meus irmãos, quando Deus fala com você e fala comigo que eu tomo decisão errada, que não faça a vontade dele, nós ficamos surdos. Deus fala e nós fazemos que não ouvimos a voz de Deus. E este homem missionário tomou o rumo errado, tomou o lugar errado onde deveria ir. Porque, meus irmãos, eu só posso sair de um lugar quando Deus me mostrar claramente que eu devo sair. Não conforme a minha vontade, o meu desejo. Porque a nossa vontade, meus irmãos, é enganosa. Ela nos trai muitas vezes. A nossa vontade não é a vontade de Deus como Deus deseja. E muitas vezes, a minha decisão que eu tomo é conforme a minha própria vontade. E aí não vale diante de Deus. Deus não quer assim. Deus quer que você vá onde Ele está mandando. Não importa a circunstância. Se é difícil ou fácil. Se há luta ou não há luta lá, mas eu tenho que ir. Meus irmãos, os trabalhos mais complicados, mais difíceis, é trabalhar com povos indígenas. Porque eu sei disso. Não é fácil. Uma cultura completamente fora do nosso contexto. Fazem coisas absurdas. Para ter ideia, olha que ideia. Lá na tribo que eu trabalhei na Amazonas, eles matavam um gêmeo. Quando nascia um gêmeo. E matavam um deles. Já pensou? Você lá no meio do povo e está vendo aquilo acontecendo? Matavam dos gêmeos. Sabe por que eles matavam? Quando começamos a estudar a cultura deles, a gente descobriu a razão. Eles diziam o seguinte,
conforme eles pensavam na cultura deles, que o primeiro que nasce, ele é um ser humano, igual a eles. O segundo que nasceu é um espírito mau. Olha que conceito eles tinham deles mesmos. E aí o segundo filho que nascia, ele colocava um buraco para a formiga comer eles. As formigas comiam o menino todinho. As formigas comiam. E para eles, se ele vivesse ali naquela comunidade, ia trazer malária, doenças, a roça não ia plantar, não ia dar fruto. Olha como eles pensavam. Então, o trabalho é difícil, mas fomos para lá. Vivemos lá. Não porque é um lugar maravilhoso, tem coisas maravilhosas. Não, é porque Deus nos convocou para irmos, tivemos que ir lá. E Jonas sabia como era Nínive, ele sabia disso, por isso que ele não quis ir para Nínive. Ele sabia que podia morrer ali. Ele desviou do caminho que Deus chamou. Mas é melhor estar na vontade de Deus sofrendo do que estar fora dela em um lugar especial. Gravem isso. É muito melhor estar sofrendo em um lugar, conforme Deus nos convocou para ir para aquele lugar, do que estar num lugar, numa vida boa, tranquila. Porque a vontade de Deus é muito mais preciosa do que qualquer coisa deste mundo. E Jonas, ele desviou. Desviou do caminho de Deus. Meus queridos, mas há consequências. Há consequências graves quando o homem ou a mulher foge da vontade de Deus. Certeza absoluta. Quando você ou eu estamos ouvindo a voz de Deus, nos direcionando para algum lugar, a direção que Ele quer, e eu fujo para outro lugar, verão consequências para nós. E às vezes são doloridas, difíceis de aceitá-las. Porque Deus é um Deus também que julga. Lá em Hebreus fala o seguinte, em Hebreus, que Deus, Ele também nos julga como filhos. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fala em Hebreus sobre esse versículo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus trata conosco também, meus irmãos, como filhos dele. E Deus, Ele quer que você siga também o caminho que Ele deseja. Mas há consequências. Em primeiro lugar, vamos ver aqui no versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Por causa de um missionário desobediente, que ouviu a voz de Deus e tomou outro rumo de vida, Deus agora vai ter a sua ação contra essa situação. Ele agora vai agir. E Deus usa a própria natureza que Ele criou. Ele usa um forte vento naquele navio ali, para mostrar que um missionário que ama a Deus jamais pode fugir de sua presença e tomar um rumo diferente da sua vontade. Gente, foi vento, viu? Uma tempestade de vento que ele colocou ali no mar, naquele navio. Por causa de quê? Um missionário desobediente. Diz o versículo 5, então os marinheiros, os ímpios, os idólatras, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus. Clamaram cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, deitado, dormia profundamente. Um missionário que deveria estar evangelizando com toda a ousadia naquele navio, pregando o evangelho para aqueles homens ímpios ali. Procurou um lugar lá no fundo do porão, lá no porão do navio, e foi dormir profundamente. Meus irmãos, quando o missionário, que Deus convoca ele para uma obra, que ele desvia do caminho de Deus, acontece isso com ele.
Não somente o sono espiritual. Não somente isso. Mas o sono de descompromisso com Deus. Porque onde você estiver, onde eu estiver, precisamos pregar o evangelho. Ou no navio, ou no trabalho, ou no vizinho, na sua família. O nosso alvo é este diante de Deus. Mas estava lá o missionário. Profundamente cansado, dormindo e o mar agitado. Ele não estava nem aí. Estava nem aí com os passageiros. Meus irmãos, Deus nos convocou para amar pessoas. Amar pessoas e pregar para eles o evangelho. E Jonas estava nem aí com o povo. Preferiu descer lá no porão e dormir profundamente. Omissão. Foi um missionário omisso. Diz a minha Bíblia e a sua Bíblia que a omissão é pecado. É pecado diante de Deus. Deus não aceita um seu servo missionário omisso a pregar o evangelho. Ali chegou a oportunidade de pregar o evangelho. Muita gente que ia naquele navio, mas ele dispensou a oportunidade. Porque estava fora da vontade de Deus. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: "Que passa contigo? Que é isso, homem? Está dormindo? A tempestade aqui, esse barulho todinho do vento, você está dormindo num momento desse como esse? Que é isso? Levanta-te!" Imagina o barulho, viu? Daquele vento ali no navio. E o cara dormir com aquele barulho é um sono profundo mesmo. Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez, assim este teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Já pensou? Eles sabiam que ele tinha um Deus. Não sabia qual. O marinheiro sabia que aquele homem tinha um Deus. Não sabia que Deus era esse. Ele perdeu a oportunidade de evangelizar aquele homem ali. Dizia, realmente eu tenho um Deus verdadeiro. Levantar-se com toda ousadia, com todo o poder de Deus, e olha, eu tenho um Deus mesmo. E o meu Deus é um Deus diferente. Tem todo o poder. Mas ele calou-se. Missionário omisso, calou-se. Ouviu aquela voz, mas não fez nada por aquela situação. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. A culpa é dele, gente. Descobrimos agora. Esse homem aqui é o culpado de tudo. Por causa dele, veio esse vendaval aqui para nos matar nesse mar. A culpa é sua. Meus irmãos, mau testemunho, não é? Mau testemunho do missionário. Passando na cara dele. A culpa é tua, missionário. Vamos morrer por sua causa. Meus irmãos, há muita gente assim, como cristão, dando mau testemunho de Jesus. Há muita gente que fala que é cristão, mas na hora de testemunhar de Jesus, ele pula fora. Tinha um rapaz, ele trabalhou 10 anos numa firma, numa indústria. 10 anos trabalhou nessa indústria. Depois de 10 anos, alguém perguntou a ele, qual é a tua religião? Ele olhou assim e disse, eu sou crente. Rapaz, eu não sabia não. Tu é um cristão? Eu sou um cristão. Depois de 10 anos, se omitiu. Não evangelizou os amigos dele na sua profissão. Não evangelizou. E é assim, meus irmãos, tem crente assim. Que nunca expõe a sua fé. É calado o tempo todo.
Não prega o evangelho para ninguém. É omisso ao evangelho. Por minha causa, muita gente pode ir para o inferno por minha culpa. Isso é muito sério falar, mas eu tenho que falar. Muita gente pode ir para o inferno por minha culpa. Porque não evangelizei. Não preguei para eles o evangelho. Então, ele ouviu daquele marinheiro ali. A culpa é tua. Então, lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual a tua ocupação? De onde tu vens? Qual a tua terra? E de quem povo tu és? Ó, interrogaram ele. Quem é você, então? Me fala quem é você. Ao que ele fala, viu? A sua resposta foi essa. No versículo 9. Respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O missionário, que teme a Deus, que ama a Deus e é omisso. Que missionário é esse? Que levantou-se ali do seu sono e perguntaram para ele, não, eu sou hebreu. Eu tenho um Deus. E temo a esse Deus. Que temor é esse? Que temor é esse? Que teme, mas não prega. Que teme, manda um bom testemunho. É complicado, não é? Como é que eu amo a Deus na hora que eu devo falar ou não falo? Repreendido pelo ímpio. Por uma pessoa mal, que tem outros deuses diferentes do meu Deus. Foi repreendido naquele momento. Meus irmãos, nós temos que temer a Deus de verdade, de fato. Não apenas de língua e de palavra. De jeito nenhum. A minha vida vai dizer quem eu sou com as minhas atitudes. A sua vida deve ser luz e sal da terra. Fala em Mateus 5,17. Nós somos só da terra, luz do mundo. E a minha vida tem que basear na Bíblia e a Bíblia tem que mostrar que eu sou aquele que estou pregando. Não podemos ser dúbios. Uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra. Temos que ser a mesma pessoa, em qualquer lugar. O missionário tem que ser missionário em todo lugar. Não falando apenas que é, mas fazendo tudo que deve ser feito para mostrar quem ele é. O que lhe havia declarado. E declarou para o pessoal ali. Estou fugindo mesmo. Estou fugindo mesmo desse Deus. A pessoa que vergonha. Declarar para os ímpios ali, os idólatras ali que está fugindo de Deus. Já pensou que capacidade ele teve de falar isso? Que vergonha, né? Que missionário é esse? Disseram-lhe, que te faremos para que o mar nos acalme? Vamos morrer aqui. A culpa é tua. Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Cada minuto que passava, o mar ia aumentando a sua força. E agora? Faremos o que com você? Porque a culpa aqui é sua. O culpado já foi descoberto quem é, você. Responderam-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar. Disse, olha, vamos resolver agora esses problemas aqui. Me peguem e joguem ao mar. E o mar ficará quieto. Porque a culpa é minha. A solução é esta. Me peguem e me joguem ao mar. O mar vai se aquietar. Esse vento vai embora. E tu se acalmará. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram,
Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. Já pensou, meus irmãos? Os marinheiros, aqueles homens ali, ímpios, rogaram ao Deus verdadeiro. Já pensou? E ele não falou para eles sobre esse Deus. Ele não falou. Os próprios marinheiros disseram: ah, Senhor, não queremos que o sangue desse homem caia sobre nós. Levantaram Jonas, o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Houve aqui nesse momento mudança de vida. Não foi por causa de Jonas. Jonas não foi missionário naquele momento. Deus usou tudo aquilo ali, aquela fúria, aquela dificuldade, para mostrar para aquele povo ali que tem um Deus verdadeiro. E depois adoraram a Deus através de sacrifícios. Mas Jonas não foi missionário como deveria ser. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Meus irmãos, ouvir a voz de Deus e fazer que não ouviu, tomar a direção oposta, Deus vai pegar seu filho, seu missionário, e vai mostrar para ele que Deus existe, que é verdadeiro, e consequências vão acontecer em nossas vidas. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo sua vontade. 6 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Mas Deus é amor e misericórdia, não matou Jonas. Mesmo o missionário errado, cheio de problemas, dificuldades, fugiu de Deus, mas mesmo assim Deus o preservou ainda. Que maravilha isso. Deus o preservou. E o peixe vomitou lá fora do mar. Meus irmãos, não vamos deixar que aconteça tudo isso de algo que estamos fazendo para Deus de maneira errada, para sofrer consequências. Não precisamos de consequências. Precisamos de obediência. É isso que a Bíblia nos ensina. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência com fé agrada o coração de Deus. Fala em Hebreus. É impossível você agradar a Deus sem fé. E a fé é confiança. A fé é saber que está indo no caminho certo. Deus está te chamando, você tem que ir. Porque a sua fé em Deus é com tanta confiança que Ele sabe que vai ser o melhor para você. Mesmo que seja difícil. Jonas, um missionário desobediente, que fugiu da presença de Deus, acham que se dá bem, mas deu muito mal. E nós, hoje à noite, precisamos obedecer, embora custe um preço, custe caro em nós, obedecer a Deus. Mas vale a pena obedecer a Deus do que tomar um rumo errado e depois ter consequências em nossas vidas tremendas. E Deus não quer isso para nós. Deus nos abençoe, meus irmãos. Seja uma igreja obediente, missionária, que teme ao Senhor de verdade, que ama esse Deus de verdade. Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada, cada um de vocês. Que a sua vida seja de exemplo, testemunho, seja sal da terra e luz do mundo, pregando onde você estiver. Esse evangelho santo e perfeito e poder de Deus. Amém. Muito obrigado, gente.
Amanhã estou partindo para Anápolis. Olhem para a minha viagem. E queria também aqui, meus irmãos, rapidamente, ser grato a vocês, ser muito grato mesmo, falo de coração. O pastor falou para mim, eu nem sabia dessa decisão da igreja, não sabia, foi ele que me falou, que o conselho aqui reuniu e vão estar conosco na obra do Senhor, estar com a minha família, envolvida com vocês, vocês vão nos abençoar com oferta, com oração, com amor. E sou muito grato por isso. Tá? Conselho, muito obrigado por isso. E tomar essa decisão, junto com o pastor Davi. E agora estamos juntos. Estávamos juntos já sempre, né? Com certeza. Mas estamos juntos na obra. Contem comigo. E também conto com vocês. Estamos no mesmo barco. Remando juntos para alcançar a vida para Jesus.